Antes de começar, vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por mais esse momento de reunião. Lembrando agora de uma afirmação de Jesus. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei eu. Nesses dias especiais, amorosos e auspiciosos, que a gente possa sentir essa presença que está entre nós. Através das nossas meditações, através das nossas lembranças e dos nossos estudos sobre a vida e os ensinamentos do Príncipe da Paz. Que seja Ele conduzindo esse nosso encontro, que seja Ele tocando o coração de cada um de nós. Seja Ele a nos ensinar a celebrar o Natal. Om. Amém. Os mestres dizem que existem algumas maneiras da gente ficar conectado com esses seres divinos. Estudando a vida deles, as histórias, como eles nasceram, o que eles fizeram. O outro é estudando os ensinamentos. Isso também é sentir a presença. Isso também é se conectar. Então, a vida desses mestres são exemplos e ensinamentos, mas eles também deixaram lições através das falas, através dos ensinamentos deles nas épocas, que se transformaram em escrituras, que se transformaram em mensagens para todos nós também. Nos últimos 2 dias, a gente falou um pouco mais sobre a vida de Jesus, especialmente esse momento do nascimento dele. Hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre um ensinamento dele. Ele tem muitos e todos são lindos. Mas vamos pegar um ensinamento e vamos tentar entender um pouquinho mais e trazer isso para nossas vidas. Uma das partes que particularmente eu gosto muito são os Sermões da Montanha. E alguns deles têm alguns pontos que parecem contraditórios ou talvez não muito fácil compreensão. E hoje nós vamos discutir um só. Eu vou ler para vocês. Chama as Bem-aventuranças. Isso está em Mateus 5 e em Lucas 6. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos parar por aqui. A leitura. Em alguns lugares, esse primeiro sermão, essa primeira bem-aventurança, ele diz pobres só. Bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Em Lucas ele fala... Não, em Lucas ele fala são os pobres, mas em outras versões da Bíblia também é dito
bem-aventurados os pobres de espírito, que para muitas pessoas também soa estranho. Vamos analisar sobre essas perspectivas, dessas três. Vamos tentar entender. Aqui em Mateus, ele fala, bem-aventurados são os pobres de coração, ou que têm coração de pobre. Aí eu estava pensando, o que será um coração pobre? Talvez seja um coração que já teve 3, 4 infartos, tem uns 5, 6 estentes, já safenado. Eu estava pensando, esse coração já está bem perto do reino dos céus também. Está mais próximo. Mas será que é isso? Não. Quando Jesus fala pobre, os pobres vão chegar no reino do céu. Será que Deus ou Jesus vão estar lá na porta do céu e vão exigir o extrato bancário da pessoa e falar, ó, deixa eu ver sua conta bancária. Se você ganhou mais do que isso, pode esquecer. Desce de volta. O que será isso? O que será, nesse caso, pobre? O que será essa condição de pobre para a gente entrar no reino dos céus? A gente pode entender agora, primeiramente, pobre talvez como um símbolo. Pobre é alguém de poucas posses. Pobre é alguém que simboliza humildade, simboliza resiliência. E o oposto é o que simboliza, por exemplo, um rico. Rico representa alguém que tem muitas posses, que talvez tenha ambição, que talvez tenha vários apegos e vários desejos. Então, nesse simbolismo, é muito provável que Jesus estava falando de pobre. Porque será que Jesus ia ter algum tipo de discriminação e falar assim, você é rico, você não pode ir para o reino dos céus? Será que Jesus ou qualquer mestre espiritual vai olhar para a aparência externa de alguém para decidir quem vai para o reino dos céus ou não? Porque senão seria muito fácil, não? Jesus fala, os pobres vão para o reino dos céus. Maravilha. Deixo minha roupa, meu armário de lado, vendo meu carro e... Será que o reino do céu seria meu? Talvez não. Talvez tenha algo um pouco mais profundo do que isso. O que será que é pobre e o que será que é rico? Sri Adi Shankara, que viveu um pouco próximo à época de Jesus, na Índia. Ele renovou toda a ordem monástica da Índia, a qual nós, inclusive, fazemos parte. Ele deu uma descrição muito legal do que é pobre e do que é rico. Ele falou que pobres são aqueles que têm muitos desejos. E ricos são aqueles que têm poucos ou nenhum desejos. Por quê? Um pobre está sempre necessitado. E é assim como uma pessoa cheia de desejos. Uma pessoa cheia de desejos, ela pode ter tudo que ela precisa, mas ela nunca está satisfeita. O desejo sempre fala, sim, mas aquilo eu preciso, aquilo eu preciso. Desejos são insaciáveis. Os desejos humanos são ilimitados, mas os recursos são limitados, o Guruji nos ensina. Então, uma pessoa que tem desejos, e muitos, ela é sempre pobre. Por quê? Ela nunca está satisfeita. Ela sempre está sentindo necessidade. Ela sempre precisa de mais, daquilo, disso. Ou seja, nunca está contente. E uma pessoa que não tem desejos, ou tem poucos desejos, ou desejos controlados, por que ela é rica? Porque um rico, se a gente entender essa comparação, um rico tem tudo o que ele precisa, tem o conforto. Então, nessa
ilustração, um rico é aquele que está contente com o que ele tem. Então, segundo a de Shankara, rico e pobre não tem a ver com a condição externa, mas tem a ver com a sua situação mental. Mais desejos, mais pobreza e mais miséria na sua vida, porque você vai estar sempre correndo atrás de mais e mais e mais, e isso nunca vai chegar. Os mestres dão um exemplo de aquele burrinho que para fazer andar alguém põe uma cenoura na frente dele. Ele vai morder a cenoura, o miserável daquela pessoa que está montada nele estica um pouquinho mais para frente e a cenoura quase ele morde, mas não morde. Uma pessoa que tem muitos desejos está sempre assim, mais aquilo eu vou ser feliz, mais aquela compra eu vou ser feliz, mais aquela pessoa, aí eu vou. Então é sempre o quase, mas nunca chega. Então isso é a pobreza para o Adi Shankara. Coração de pobre. Então é uma atitude. É uma atitude perante a vida. É uma atitude perante as suas posses, aos seus pertences. Então é uma atitude de contentamento. Está satisfeito com o que você tem. Está satisfeito com o que Deus te ofereceu. Está satisfeito com a situação com que você se encontra. Ter os seus desejos controlados. Uma vida de simplicidade. Isso é um coração de pobre. É a sua atitude com relação à vida que vai definir se você tem um coração de pobre ou não. Se você é pobre ou não. Porque não necessariamente uma pessoa pobre tem um coração de pobre. Ou uma pessoa rica tem um coração de rico. Eu estava lembrando, quando eu estava refletindo um pouquinho sobre isso, se fosse somente os pobres realmente que fossem para o reino dos céus e não tivesse nada mais profundo do que isso, seria muito fácil. A gente serve os moradores de rua com frequência, não nesse período agora. Mas na primeira vez que a gente foi com toda boa intenção, mas a gente não conhecia o que a gente ia receber e perceber lá e como seria isso. E aí você começa a entregar algumas coisas, algumas roupas e alguma comida, eles pedem mais. E a gente começou a fazer uma lista, só que era quase infinito isso. Você entregava um tênis para um, ele falava assim, me dá um chinelo também. Aí você entregava uma camisa, ele falava, eu quero uma calça e uma meia. E aquela situação é tão chocante que a sua vontade é de oferecer tudo o que eles pedem, mas é infinito. Então, quando a gente acabou a nossa primeira ação, cada um dos voluntários tinha uma lista. Então, tinha um que pediu uma barraca de camping. Tinha outro que pediu escova de dente, pasta e sabonete. Tinha outro que pediu meia, roupa de frio e cobertor. Tinha até botijão de gás na lista de pedidos. Ou seja, pobres, mas não com coração de pobres. Cheio de desejos. Não é crítica, mas é só para a gente analisar. Numa segunda vez que a gente foi servir comida também, foi a segunda vez que a gente foi e serviu sopa para eles. Aí veio um outro e falou para mim, escuta uma coisa, vocês acham que pobre só toma sopa? Não dá para você trazer outra coisa? Ou seja, falta de contentamento. Por um outro lado, algumas semanas atrás eu estava conversando com uma pessoa que é extremamente estável financeiramente, muito bem. E, apesar dessa riqueza material, qual que era a visão dela? Deus me deu essa condição, Deus me deu essa posição para que eu pudesse servir mais e ajudar mais. E não é só da boca para fora, porque ele realmente faz isso. E faz questão de que ninguém saiba quem é ele, de onde veio ou ele está na frente.
Então, rico com o coração de pobre. Então, era só para a gente entender, só para a gente refletir. É algo além do que só uma condição externa, de uma condição momentânea da pessoa, mas é uma atitude. Jesus falou, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Onde será que está esse reino dos céus? Porque para a gente querer alcançar algo, para a gente querer mudar nossas vidas, a gente precisa entender o que é isso. Será que reino dos céus é algum lugar que eu vou alcançar quando eu morrer? Quando acabar essa minha vida, depois do julgamento final, eu vou alcançar esse reino dos céus? Ou será que é algo que eu vou ter agora? A gente precisa entender nas nossas vidas. Jesus, em 3 momentos diferentes da Bíblia, falou: o reino dos céus está próximo. Em outro momento, ele falou: o reino dos céus está nas suas mãos. E em outro momento, ele falou: o reino dos céus está dentro de vós. Então a gente tem que entender. Não é algo, reino dos céus não é algo abstrato. Reino dos céus é algo que a gente pode conquistar agora mesmo nas nossas vidas. E o reino dos céus é algo que a gente vai experienciar dentro de nós. E ele é o que a gente procura na verdade. Paz, alegria, contentamento em todos os momentos, amor. Isso é o reino dos céus. Não é algum lugar nas nuvens, não é algum lugar que a gente tem que esperar para chegar ou para ele vir até nós, mas é algo que a gente conquista agora. E esse primeiro ponto que Jesus falou é para a gente conquistá-lo. Sermos pobres. Se a gente for pensar nas nossas vidas, dentro de nós, a gente tem um reino dos céus também. E nesse reino dos céus só entram os pobres. Eu vou agora mostrar para vocês o nosso amigo Chakra. Aqui ele fala, Jesus falou, é muito mais fácil um rico, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Onde será que aqui ficam os ricos nesses chakras? Em todos esses chakras, 1, 2, 3, 4, esses 5 chakras se encontram as nossas riquezas. Nesse chakra são as riquezas materiais, ganância, posses. Lembra que eu estou falando algo sem controle. Isso é riqueza. Nesse chakra são as riquezas e desejos sexuais, chakras de apego, riquezas de apego excessivo à família. Nesse chakra, a nossa riqueza é de consciência corporal, apego à comida, descontrole, ganância, nesse aspecto, riqueza. Nesse chakra, a nossa riqueza é emoções muito intensas, tanto para cima quanto para baixo, oscilando para lá e para cá. Essa é uma pessoa rica também, rica de emoções. E aqui é uma pessoa rica também no centro da garganta, rica de intelectualidade. Estudou um monte de teoria e tem um orgulho danado daquilo, adora pregar para os outros, adora sair falando. Aqui, riqueza de teologia também. Sai brigando com os outros. Minha religião é boa, a sua é ruim. Riquezas. Todas essas riquezas que geram muitos desejos e geram apegos, são essas riquezas que Jesus está falando que a gente não pode ter na vida. Porque se você for rico nesses aspectos,
você não entra no reino dos céus. Por quê? Onde é o nosso reino dos céus aqui? Daqui para cima. Os dois centros superiores, Gurudev, Guruji, todos os mestres falam que é o reino dos céus. E por que você não entra? Porque aqui, a partir das sobrancelhas para cima, nenhum pensamento entra. Tem um vigia, tem um segurança muito rígido lá e ele barra todo mundo. Só tem uma coisa que pode entrar no reino dos céus e é você sozinho. Seu corpo não pode entrar no reino dos céus. Seus pensamentos não podem entrar no reino dos céus. Seus desejos não podem entrar no reino dos céus. Sua família não entra no reino dos céus. Sua comida e seu dinheiro, sua conta bancária também não entram no reino dos céus. Nada entra no reino dos céus a não ser você. E isso é um símbolo de pobreza. Nada eu posso levar. Zero. Eu só posso ir do jeito que eu vim. Para a gente entrar nesse estado de consciência de meditação, para a gente acessar esse reino dos céus, que é a paz, que é esse amor incondicional, que é a alegria, que é a presença de Cristo nas nossas vidas, a gente precisa estar livre de tudo isso. E isso, na nossa vida, na nossa prática e dentro de nós, é o significado desse bem-aventurados são os pobres, porque eles vão herdar o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Então a gente precisa ser pobre. Pobre de desejos e pobre de apegos a cada uma dessas características desses chakras. Nunca nenhum mestre, especialmente na Kriya Yoga, vai falar abandone esses chakras, porque não tem como. Esses chakras são sinônimos do mundo. Mas, se você não souber viver no mundo, o reino dos céus está trancado para você. Você pode bater e gritar, a porta não vai abrir. Aprender a viver no mundo é sinônimo de abertura das portas do céu. Fazer amizade com São Pedro, ele é o porteiro lá. Então, viver com equilíbrio, viver com consciência, viver com desapego. Essa é o caminho da pobreza verdadeiro, o caminho da pobreza que vai levar a gente para o reino dos céus. Certo? Isso está claro para vocês? Mas ele fala também, se a gente for entender pobre ou esse pobre de coração, em algumas Bíblias ele fala pobre de espírito. Um aspecto de pobre de espírito pode ser igual a essa atitude de pobre de coração. Eu tenho que ter essa atitude de contentamento, de não possessividade, de humildade. Mas se a gente levar ao pé da letra pobre de espírito, uma pessoa que está se sentindo vazia, que está se sentindo algo está faltando na minha vida. Essa é a pobreza de espírito. Será que uma pessoa dessa está mais perto do reino dos céus? Por que uma pessoa, de repente, esse pobre de espírito, literalmente pobre de espírito? Como uma pessoa dessa, ou por que uma pessoa dessa poderia estar mais próxima do reino dos céus? A maioria de nós, na verdade, tem essa pobreza de espírito, ainda tem algo faltando. Só que pouquíssimas pessoas percebem que elas são pobres de espírito. A maioria das pessoas tenta preencher a própria vida com um monte de coisa para tapar esse buraco, que é o buraco do espírito, que é a pobreza do espírito. Então a gente se apega com tudo para tentar suprir, para tentar encher esse vazio. Então a gente possui pessoas, a gente possui objetos, a gente distrai a nossa mente, as nossas vidas com todo tipo de extroversão. Por quê? Porque aparentemente isso supre a nossa necessidade.
espiritual. Mas a gente sabe, no fundo, que não. E chega um momento onde esse vazio aparece. E aparecer esse vazio nas nossas vidas é uma grande bênção. Porque quando uma pessoa que, vamos supor, tem tudo na vida, mas ainda assim ela não está contente. Tem um vazio ali que não tem jeito de aquilo lá desaparecer. Isso é uma bênção, os mestres dizem. Porque a partir dessa percepção de pobreza de espírito, ela vai buscar. Ela vai ter que encontrar alguma resposta. E quanto mais ela sentir isso, mais necessidade, mais sede ela vai ter para achar a resposta. Então, é um aspecto positivo uma pessoa que percebe que ela é pobre de espírito. Eu busquei em toda parte, mas não encontrei ainda. Não é aqui, e eu preciso encontrar isso. Algumas pessoas que às vezes têm alguma mudança muito radical na vida, de repente ela perde as posses, de repente ela perdeu alguém muito querido, de repente teve uma mudança, alguma crise, e ela entendia que aquilo que ela possuía era a felicidade dela. Aquilo que ela tinha deixava a vida dela plena. E agora, de repente, ela perdeu aquilo, ou aquelas coisas, ou aquela pessoa, e ela viu que a plenitude dela foi embora. Ou seja, aquilo lá também não era realmente a plenitude dela. Era só algo que remetia a ela a essa experiência de plenitude. E aquele vazio vai levar ela a uma busca. Não era para parar ali. Aquilo que ela tinha, ótimo, trazia felicidade, mas ali não era o fim da jornada. Ela precisa ir além. Então, se a gente entender até mesmo ao pé da letra, uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa consciente que ela é pobre de espírito, ou seja, que ela precisa ainda de algo para preenchê-la, e nada nesse mundo trouxe realmente esse preenchimento, vai fazer com que ela busque. E se ela buscar, ela vai encontrar. Então, essa percepção de vazio também é um passaporte para o nosso reino dos céus, porque vai dar mais força para a gente buscar. Pensem, todos nós pensemos agora, nas nossas vidas. Será que a gente não veio parar num caminho espiritual, no caminho da meditação, porque a gente percebeu a nossa pobreza de espírito? Se as suas vidas estivessem completamente plenas, tudo tivesse certo e maravilhoso, em todos os aspectos, será que vocês iam buscar o caminho espiritual? Eu acredito que a resposta seja não. Então, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. A pessoa que percebe isso, ela tem mais determinação para buscar, mais energia, mais dedicação. Me falaram que é aqui que eu vou encontrar, agora eu vou achar. Pobres de espírito. Um outro aspecto de pobres de espírito que o Guruji fala, espírito vem do latim spiritus. E espíritos tem vários significados. Espíritos pode significar bebida alcoólica. Espíritos pode significar fantasma. Mas espíritos também pode significar respiração. Vamos colocar essa posição, essa frase. Espíritos como respiração. Bem-aventurados são os pobres de respiração, porque é deles o reino do céu. A gente falou dos safenados já, que aquele coração pobre está perto do reino dos céus. Será que aqui quem tem problema respiratório também está perto do reino dos céus ou não? Não. O que significa pobres de respiração? Aqueles que têm controle da respiração. Uma pessoa que é rica da respiração, nesse caso, ela está respirando muito. Ela está respirando mais e mais vezes por minuto. E isso significa o quê? Uma mente agitada. E uma mente extrovertida. Lembra que mente e respiração são sempre conectadas. Então, uma pessoa que pobre de respiração,
é uma pessoa que tem controle da respiração e ela tem a necessidade de respirar menos. E isso é um sinal do quê? A mente dela está ficando cada vez mais serena, mais em paz. E esse é a vinda do reino dos céus para a vida dela. Então, todos nós devemos ser pobres de espírito, pobres de respiração. Quanto mais meditação a gente fizer, quanto mais pranayama a gente fizer, mais pobre de respiração. O Gurudev, vocês já ouviram isso, mas o Gurudev chamava os discípulos e falava: vem aqui você agora, põe o seu dedo aqui. Tem respiração saindo? Nenhuma respiração saindo. Então o Gurudev era pobre de espírito, pobre de respiração. E ele estava onde? Imerso no reino dos céus. Então a nossa respiração também é um passaporte para o acesso ao reino dos céus, ao reino divino. Controle da respiração significa acesso à divindade. Controle da mente. Muitas coisas sobre ser pobres. Uma vez eu estava conversando, a gente foi visitar há talvez uns 7, 8 anos atrás, um abrigo franciscano, lá perto da represa de Guarapiranga. E eles viviam em absoluta pobreza mesmo, por opção. Então eles moravam numa casa de madeira, acho que talvez tenham eles mesmo que construíram. A maioria andava descalça, com uma roupa bem raiz mesmo de São Francisco. E eles recebiam várias pessoas lá, vários idosos, pobres, que tinham sido abandonados e cuidavam deles. E aquilo lá me deixou um pouco constrangido quando eu fui visitá-los, porque eu sempre tive um pouco de energia ou de atenção e de vontade de atuar dessa maneira, assim, de estar mais próximo da pobreza e sentir um pouco mais esse meio. E eu estava conversando com a irmã, que é a diretora dessa parte, dessa ordem lá, né? Irmã Socorro, ela parecia muito com a Madre Teresa, de rosto e de atitude, de palavras. E eu estava me sentindo um pouquinho até constrangido, porque vivendo num ashram, com, a princípio, conforto, com roupas, com calçados. E eu estava conversando com ela, falei, poxa, irmã, vocês fazem um trabalho lindo de cuidar dos pobres, de muitas vezes irem dormir com eles nas ruas e alimentá-los. Eu acho que eu gostaria de passar alguns dias aqui com vocês e de repente fazer essas missões. Eu sinto às vezes essa falta de estar mais próximo dos pobres. E aí foi muito lindo, e isso mudou minha maneira de enxergar as coisas. Ela olhou para mim, ela é extremamente amorosa. Ela era a Madre Teresa brasileira. Ela olhou para mim e falou assim: os nossos pobres estão precisando de comida e de roupa. E essa pobreza é muito fácil de suprir. Mas essas pessoas com quem você convive, apesar de terem toda a parte material e não precisarem de comida ou de roupa, essas pessoas são pobres nesse aspecto de que elas estão buscando Deus. Então, o alimento que essas pessoas estão buscando e talvez vão receber no ashram, vão receber através da meditação, vão receber por esse meio onde você se encontra também, esse alimento é muito mais profundo, é muito mais importante, porque elas estão com fome de Deus. Então, naquele momento, aquilo lá me posicionou, me fez entender que todos nós estamos com fome também. Alguns estão com fome de comida e roupa, e outros, e a maioria estão com fome de Deus. Mas aqueles que perceberam que estão com fome de Deus,
vão ser saciados e estão buscando. Então, era só um outro tipo de pobreza. E aí eu entendi que eu também estava na pobreza. Então, não era só a pobreza de ficar descalço ou de usar uma roupa só e de dormir com os desabrigados. Mas é essa outra pobreza, de sentir que a gente ainda precisa muito mais de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, para suprir essa pobreza. Isso foi muito lindo e transformador. Então, bem-aventurados são os pobres, porque é deles o reino dos céus. Várias maneiras para a gente pensar e refletir nas nossas vidas sobre essa pobreza, sobre o nosso contentamento com as nossas posses materiais, sobre como a gente lida com as pessoas, com os objetos, o quanto a gente precisa para viver bem, viver feliz e em paz, e o quanto a gente só deseja e o quanto a gente acumula desnecessariamente. O quanto a gente também deseja Deus nos nossos corações e nas nossas vidas, e o quanto a gente está fazendo para buscar isso, para acessar esse reino dos céus. O quanto a gente está trabalhando a nossa respiração, o quanto a gente está trabalhando controlar, limitar os desejos e eliminar os desejos desnecessários e negativos. Isso vai dizer o quão perto a gente está dessa pobreza que Jesus descreve aqui. Não a externa, mas essa pobreza de atitude. Certo? Vamos fazer o que é importante para trazer tudo isso para a gente. E é meditar. Vamos fechar os olhos, por favor? Nosso querido mestre Paramahansa Yogananda disse que nesses dias que antecedem o Natal, a presença sutil de Cristo é muito mais forte, é muito mais intensa. E o meio da gente perceber essa presença de Jesus é através da nossa meditação. A gente já ouviu sobre a vida dele, a gente já discutiu um pouco de ensinamentos, mas a gente precisa sentir Cristo em nós. E isso só vai acontecer na nossa prática. Feche os olhos e observe a sua respiração. Tu, tu te aberaste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas,
somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Continue com atenção na respiração. Ó Jesus, quando eu me concentro em Ti aqui dentro, eu percebo que Tu olhas para mim. O terceiro olho, o olho da sabedoria, o olho da Sua presença. E é o chamado para que eu abandone meu barco, o barco da consciência corporal. Porque Tu não queres nem sábios nem ricos. Só que eu Te siga. Que eu Te siga em cada respiração. Essa é a mudança de todas as nossas vidas. Buscando outro mar. Do mar do mundo, de Sansara, para o oceano de bem-aventurança. Cada respiração consciente e a sua atenção interior. Jesus está olhando para nós. E não só olhando, mas sorrindo. Deixar o barco não significa abandonar todas as suas funções, todas as suas responsabilidades, mas transformá-las com a presença de Deus. Concentrem-se todos no centro da base. Quando vocês estiverem ganhando dinheiro e cuidando das suas coisas materiais, lembrem que Jesus está olhando para vocês sorrindo. Ofereça suas ações para Ele e purifique esse centro, purifique esse aspecto da sua vida. Concentrem-se no segundo centro. Tragam a presença de Cristo, a presença divina, para o seu desfrute dos sentidos, para o seu convívio familiar. E torne essas suas atividades divinas e puras. Essa é a mudança de oceano. Não se esqueçam da respiração.
Concentrem-se no centro do umbigo. Oferecendo a Jesus, oferecendo a Deus esse corpo, essa saúde ou essa doença, oferecendo a Ele cada alimento que nos é oferecido. Isso é ser pobre. Ó Deus, nada me pertence, esse corpo é seu, esse estado corporal é seu, esse alimento é seu. Essa é a purificação desse chakra. E isso é trazer Jesus para a nossa vida. Sinta que Ele está te acompanhando em cada passo. Concentrem-se no centro do coração, no meio do peito, mas na coluna. Trazendo a presença dele nas nossas emoções, nas nossas reações. Gradualmente transformando as emoções em devoção, trazendo mais equanimidade e não tanta oscilação que torna a nossa vida miserável. Ser pobre de emoções é ter uma vida mais equilibrada, significa ter mais serenidade. Concentrem-se agora no centro da garganta. Trazendo a presença divina nos nossos momentos de religiosidade. Lembrando que minha única meta num caminho religioso é essa conexão com Deus e com Cristo. Lembrando também que em toda inteligência vem dele. Nada me pertence. Isso é a pobreza nesse centro. Cada ação das nossas vidas tem que ser conectada com o divino. Essa é a pobreza que vai nos dar acesso ao reino dos céus. Leve sua atenção para o centro da alma, dentro da cabeça. Centro da consciência crística. Com a sua atenção aqui e fazendo suas ações no mundo. Sua atenção vai para o topo da cabeça. A morada do sem forma. Que ofereceu seu Filho mais amado para todos nós. Jesus dizia: ninguém chega ao meu Pai sem antes passar por mim. Eu e Ele somos um.
Inalem lenta, longa e profundamente. Segure a respiração. Incline seu corpo para frente. Exale. Respiração normal e conscientes. E com atitude de oração. Ó Deus, ó Jesus, ó Mestres. Nós somos suas crianças, buscando o reino dos céus. Por favor, nos ensine e guia como fazer isso em cada passo, em cada respiração. Ensina para nós o verdadeiro significado de pobreza e que a gente possa alcançar isso. Aceita nossos desejos, aceita nossas fraquezas e dificuldades, nossa ganância, nossos apegos. Ó Jesus, nós nos curvamos e oferecemos toda essa riqueza aos seus pés. E além disso, a maior das nossas riquezas, nosso ego. Se revela nas nossas vidas. Permite que vejamos a Ti nos nossos corações. Um coração rico e cheio de emoções, cheio de desejos, não pode receber a Tua presença, não há espaço. Torna o meu coração pobre e vazio para que Tu possas habitar nele. E mais nada. Com amor. Em cada respiração, um passinho a mais. Inale lenta, longa e profundamente. Segure a respiração e sente-se de novo, com a coluna ereta. Exale. Respiração normal e consciente. Continuem com a atenção lá dentro. Jesus continua olhando para você. E ele continua sorrindo. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Inale, longa, lenta e profundamente, com amor. Exale, lenta, longa e profundamente, em paz. Pobres de espírito. Controle sua respiração. Inale, lenta, longa e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Cada vez mais perto do reino dos céus. Inale. Ó Deus. Exale, lenta, longa e profundamente. Ó Jesus. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda.
Exalação lenta, longa e profunda. Mais uma vez. Inale, segure, exale. Respiração normal e consciente. Percebam como sua respiração ficou pobre, calma e suave. E nesse estado de tranquilidade, nós vamos meditar em silêncio. Leve sua atenção para o reino dos céus. Adentrem o reino dos céus. Meditem. Mantenha sua atenção na respiração e a sua concentração lá dentro. Num estado de meditação profunda, não existe mais nada, nenhum outro tipo de riqueza. E a gente percebe que, nesse momento, a gente não precisa de mais nada, porque nós estamos plenos. Bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurança é o que nós estamos buscando. E que através do nosso esforço e dedicação e devoção no caminho da meditação, a gente vai conquistando gradualmente.
Que nesses dias especiais a presença de Jesus esteja vibrante na vida de cada um de nós. Que a gente possa perceber o Príncipe da Paz. Que a gente possa perceber e sentir esse amor incondicional. E essa presença divina. Eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço a todos os mestres por essa oportunidade divina de contemplar, de pensar mais, de refletir mais sobre a vida do nosso amado Jesus, pedindo a Deus e aos mestres que abençoem as nossas vidas com mais amor, com mais paz, com mais divindade e mais determinação para seguir em frente, até que a nossa vida se torne plena completamente. Eu agradeço sinceramente a todos vocês por essa nossa família espiritual e tentando perceber essa presença divina em cada um de vocês, eu me curvo a todos com muita gratidão. Om. Amém.